Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre infecções de vias aéreas superiores, ou também chamada de IVAs, tá? E aí nós vamos fazer duas aulas, tá? Essa é a primeira aula e esse é um tema de prevalência moderada na USP. Então, a gente tem o Luiz, de 5 anos, que dá entrada no pronto-socorro com uma queixa da mãe de 3 dias de uma tosse seca, uma coriza nasal inicialmente hialina, então clarinha, mas que há um dia está amarelada, tá? E além disso, ele teve uma febre de 38 graus nos primeiros 2 dias, mas que já parou, porque agora já é o 3º dia, tá? Ao exame físico, ele está em bom estado geral, frequência cardíaca, respiratória, saturação, tudo normal. E a gente tem uma hiperemia discreta de orofaringe, mas sem exudato e sem petequias, tá? O restante está tudo normal. Então, a gente vê um paciente que começou com um quadro de sintomas de via aérea superior, com uma febre aí nos primeiros 2 dias, mas essa febre já se resolveu. E agora ele persiste com uma coriza um pouco mais amarelada e a tosse e apenas uma hiperemia leve de orofaringe. Isso aí é um resfriado comum. O que o resfriado comum dá? Ele dá uma febre baixa inicial, que nem esse paciente nos primeiros 2 dias, daí evolui com uma tosse, uma coriza hialina, que pode amarelar, mas que depois vai clareando até sumir em 7 a 10 dias e tem uma evolução totalmente tranquila, resolvendo aí em no máximo 10 dias. Então, é resfriado comum, causado principalmente por vírus, rinovírus, adenovírus, vírus sincicial respiratório, pode ser aí até influenza, tá? Para influenza, e esses vírus você pega por contato com secreções infectadas, com gotículas, e curso total de 10 dias, autolimitado. Qual que é a conduta, então, para esse quadro tão tranquilo? Tem que usar antihistamínico? Tem que usar descongestionante? Não. Você vai orientar essa mãe só fazer lavagem nasal com soro fisiológico. Não há necessidade de usar xarope para tosse, antihistamínico, descongestionante nasal é, inclusive, contraindicado em todos os menores de 5 anos, pelo risco aí de bradicardia e morte, tá? E você vai orientar essa criança a voltar, se a febre voltar a febre, porque a febre já passou, se persistirem os sintomas, se aparecer sintoma novo, se tiver mancha no corpo. Se esse paciente ainda tivesse febre, a gente também orientaria antitérmico, tá? É que no caso aqui ele não tem. Então, vamos seguir. O Luiz, depois de 10 dias, volta ao PS. A mãe refere que aquela coriza amarelada que ele começou lá atrás persiste, esverdeada, e tem uma tosse produtiva, principalmente quando ele deita e quando ele levanta de manhã. Então, é uma tosse que a gente chama de decúbito dependente, que sinaliza um pouco de secreção de via aérea superior. Ele nega outros sintomas, nega a febre e nega o uso recente de antibiótico, tá? Então, esse paciente manteve essa secreção nasal e essa tosse, apesar de não ter febre, mas tem muita secreção ainda de via aérea superior. Ao exame físico, quando a gente vai olhar, ele continua em bom estado geral, os parâmetros estão todos normais, e aí a oroscopia, quando você abaixa a língua, você vê uma secreção amarelada escorrendo a partir da rinofaringe. Isso é o que a gente chama de sinal da vela, tá bom? E a otoscopia, eu vejo presença de nível hidroaéreo em orelha média bilateral. Então, esse paciente tem sinal da vela, que é a secreção aí em orofaringe posterior, escorrendo, e eu tenho nível hidroaéreo em orelha média bilateral. Agora, a questão que eu quero saber para você, isso aí é otite média aguda, sim ou não? E justifique. Otite média aguda a gente classifica apenas pelo encontro de secreção em orelha média? Não, você também precisa ter sinais flogísticos. Então, realmente, a otite média aguda seria uma complicação de um resfriado, só que, em geral, ela é uma complicação mais precoce. Então, aí nas primeiras 48 horas, a criança persiste a febre, fica irritada, com dor de ouvido. Nessa idade aí de 5 anos, o Luiz já referiria dor de ouvido, se fosse uma otite média aguda, que é um pouco diferente do que aconteceu aqui, que foi persistência só da secreção e não da febre. E além da efusão do encontro de secreção em orelha média, que seria o nível hidroaéreo ou uma opacificação, eu também teria que ter sinais flogísticos. Então, hiperemia de conduto, abaulamento de conduto. Então, não, isso aí não é otite média aguda, porque eu só tenho efusão em orelha média sem sinais flogísticos. Então, vamos ver aí otoscopias de otite média aguda para você
relembrar, essa imagem aí no canto superior esquerdo é uma membrana timpânica normal, então com brilho normal, translúcida. Do lado dela a gente começa a ver ela um pouco mais opacificada, mas ainda tem brilho. E aí sim, as duas imagens de baixo, a gente tem abaulamento e opacificação de membrana timpânica com hiperemia, aí sim seria otite média aguda. Agora, em não sendo otite média aguda, o que é isso então? Isso aí é uma outra complicação do resfriado comum, que parece ser sinusite aguda. Por quê? Por persistência da tosse, dos sintomas de secreção de via aérea superior, apesar de não estar com febre. E aí, para o diagnóstico de sinusite aguda, eu preciso de exame complementar, que é o que a questão está te perguntando. Não, você não precisa. O diagnóstico de sinusite aguda, ele é clínico, tá bom? Agora, Natália, existem situações em que eu preciso de um exame complementar, uma tomografia de seios da face ou uma ressonância de seios da face. Sim, existem essas situações. Quando você está suspeitando aí de uma complicação orbitária ou de sistema nervoso central da sinusite, ou quando essa sinusite ela é persistente apesar do tratamento com antibiótico, ou ela recorre apesar do tratamento adequado. Mas essa não é uma dessas situações, então você não precisa de exame nesse momento. Então, o diagnóstico aqui desse paciente é de sinusite aguda. E aí eu quero relembrar para vocês quais são os 3 momentos em que a gente pode fazer esse diagnóstico de sinusite aguda. Então, que nem esse paciente que está com persistência dos sintomas respiratórios a maior ou igual a 10 dias, então persiste a tosse, persiste a coriza, apesar de já ter passado 10 dias, que era o tempo de duração normal de um resfriado comum. Ou se o paciente tiver uma piora após uma melhora inicial dos sintomas, então ele estava indo bem, tinha melhorado a coriza, tinha melhorado a tosse, a febre, só que agora voltou a coriza purulenta, a febre, também posso pensar nesse diagnóstico. Ou se o paciente teve um início agudo, súbito, de sintomas muito graves, então de febre maior ou igual a 39 graus, com tosse, secreção esverdeada, purulenta, intenso há mais de 3 dias, aí sim eu também estaria autorizada a fazer o diagnóstico de sinusite aguda. Então, esse paciente tem sinusite aguda, e aí qual é o tratamento? A gente vai tratar com algum antibiótico que cubra as bactérias, e a principal bactéria implicada na sinusite aguda é o pneumococo, mas também a gente tem Haemophilus influenzae não tipável, Moraxella catarrhalis. Então, o antibiótico aqui, considerando que esse paciente não tem fatores de risco para resistência do pneumococo à penicilina, poderia ser a amoxicilina numa dose normal de 45 mg quilo dia por 10 dias. Quais seriam fatores de risco que fariam a gente pensar que ele tem risco de resistência antimicrobiana no pneumococo? Então, se ele fosse menor de 2 anos, se ele frequentasse creche, se tivesse irmãos em idade escolar, se ele tivesse uso recente aí de antibiótico ou hospitalização recente, se tivesse vacinação incompleta para pneumococo. Outros tratamentos aí adjuvantes que a gente poderia orientar é a lavagem nasal com soro fisiológico e às vezes até o uso de um corticoide nasal para ajudar a drenagem de secreção. Então vamos ver o que aconteceu com o Luiz. Luiz retornou com a gente depois de 72 horas do início do antibiótico, então 3 dias do início do antibiótico, agora com um inchaço progressivo no olho esquerdo há um dia, acompanhado agora de febre. Então ele estava febril, agora além desse olho feio, ele está com febre, tá bom? Ele está usando corretamente o antibiótico que foi prescrito, a mãe conta para você. E aí é o exame físico, ele ainda está em bom estado geral, sinais vitais todos normais, ainda tem aquele nível hidroaéreo em orelha média bilateral e restante normal, a não ser essa imagem que a gente vai ver na frente. Então, o paciente está com febre e esse aparecimento de lesão no olho. Então, vamos ver como é que é isso. Isso aí é um edema e uma hiperemia palpebral de olho esquerdo. E aí, qual que é a hipótese diagnóstica? Então, o paciente aqui evoluiu com febre, depois de 3 dias, que já era para o antibiótico estar fazendo efeito, do início do antibiótico correto, isso aí provavelmente é uma complicação da sinusite aguda, e essa complicação que o Luiz está é a complicação mais comum da sinusite aguda, que é a celulite periorbitária, tá bom? Então, a celulite periorbitária, ela se caracteriza por esse edema e eritema aí de pálpebra, periorbitário, né? Então pré-septal, e decorre de uma
alteração da drenagem venosa local. Nesses pacientes, se o quadro for leve, dá para você tentar antibiótico oral. Agora, se não melhorar em 24, 48 horas ou for em sintomas mais graves, você vai ter que internar para fazer antibiótico IV. Agora, existe alguns sintomas que você tem que pesquisar na semiologia ocular desse paciente para descartar que ele também não tenha um comprometimento pós-septal, então orbitário, uma celulite orbitária. Quais são os achados da semiologia ocular que vão indicar um comprometimento orbitário? Então, se ele tiver alteração de mobilidade de músculo extraocular, se tiver dor à movimentação, proptose do globo ocular, então sai um pouquinho para fora, olho arroxeado, ou edema ocular, ou alteração de acuidade visual. Então, nesse quadro, que é um quadro mais grave, aí sim estaria indicado internar logo de cara com antibiótico endovenoso, fazer uma tomografia com contraste e pedir a avaliação do otorrino, tá? Agora, a questão quer saber por que complicou se o paciente estava em uso do antibiótico correto para as bactérias que levam à sinusite aguda. Então, vamos dar uma olhada na resistência a antimicrobianos dessas bactérias. O pneumococo, ele leva à resistência por alteração das proteínas ligadoras de penicilinas, PBPs. A incidência de pneumococo estimado resistente é de 10 a 15%, sendo 50% deles com resistência intermediária. E esses pneumococos com resistência intermediária, eles melhoram se a gente só dobrar a dose da amoxicilina, já faz efeito neles. Agora, o Haemophilus influenzae e a Moraxella catarrhalis, eles são resistentes por produção de beta-lactamase, que é uma enzima que degrada a penicilina, a amoxicilina. Então, nesses casos, não adianta dar amoxicilina, nem em dose dobrada eu tenho que dar um antibiótico que vença essa enzima. Então, ou eu dou um clavulanato, por exemplo, que é um inibidor de beta-lactamase, ou eu dou uma acetilcefuroxima. Veja que a Moraxella catarrhalis é em 100% dos casos resistente à penicilina, tá? E a sinusite, ela tem uma maior incidência aí da presença dessas bactérias com essa resistência. Então, hemófilos acontece em 20%, e Moraxella em 20%, e o pneumococo aí em 30%. Então, sim, existe o risco deles serem resistentes. Então, complicou, porque provavelmente o Luiz teve uma bactéria resistente à amoxicilina, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir o tratamento antimicrobiano com a amoxicilina com clavulanato ou com acetilcefuroxima, tá? Via oral, tá? Então, o que é que você precisa saber dessa aula? A evolução normal de um resfriado comum. Otite média aguda, quando que você vai fazer o tratamento com antibiótico logo de cara, então principalmente nos menores de 6 meses, né, aqueles que têm otite bilateral, com otorreia, naqueles que têm sintomas graves, dá uma lida nisso na sua apostila, e a complicação mais comum da otite média aguda, que é a mastoidite, isso você também precisa ler. Sinusite aguda, como que é feito o diagnóstico clínico que a gente falou e as principais complicações, e aí da celulite, como a gente diferencia a periorbitária da orbitária, então a pré-septal da pós-septal. Isso foi Sanar Residência Médica.